Hoje são 23 de março de 2022. Vamos continuar o assunto, questões relacionadas à prosperidade financeira, que falamos na última live. Quem não assistiu pode assistir, mas também quem não assistiu pode assistir essa tranquilamente. Só relembrando, teve uma dúvida muito grande na seguinte questão. Preste bastante atenção, abocole os olhos aí no seu celular e preste atenção que isso é muito importante que eu vou falar agora. Eu falei que quando a pessoa ela está fazendo o correto, está fazendo aquilo que acredita ser o certo, ela vive em paz, porque existe um fluxo guiado por uma inteligência universal do Criador que dirige todas as questões. Todas, entre aspas, tem a questão do livre-arbítrio, mas que logo após, se em razão do livre-arbítrio acontece algo injusto, tudo isso, logo após, pela inteligência universal, é sanado. Então, se a pessoa está fazendo o correto, ela sabe que está trilhando, fazendo aquilo que não é contrário ao que o Criador quer, tudo aquilo que é benéfico à coletividade, ou se não é benéfico à coletividade, é benéfico só a ela, não é prejudicial, se é benéfico a ela e não é prejudicial à coletividade, até vai. O que não pode acontecer é ela também deixar de fazer algo benéfico à coletividade para focar só nela, mesmo sem estar fazendo mal. Porque deixar de fazer o bem também é considerado fazer o mal. Preste bem atenção nesse detalhe. E quando ela está, então, fazendo aquilo que é o correto, quando se acredita nessa inteligência universal guiando o fluxo, ela vive em paz. E viver em paz é algo que não tem preço. Porém, se ela está fazendo algo que ela sabe ser errado, é certo que ela irá colher frutos dessa semente errada. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, quando se faz algo errado, esse algo errado funciona como uma semente que vão dar frutos envenenados. A não ser que ela tenha uma série de atos para sanar essa questão, esse ato aí. Uma série de atos para sanar esta semente envenenada, essa semente errada que vai dar frutos envenenados. Como se funcionasse como um remédio, um antídoto, que iria transformar a semente envenenada, errada, numa semente boa. Mais ou menos assim. Ainda que pelo menos, ou então, um antídoto para sanar aquela semente. Não vai dar fruto nenhum. Né? Mas antes iriam dar frutos envenenados. Pelo menos não vai dar fruto nenhum. E esses atos nada mais são do que atos bons, ajudando as pessoas. Mas para isso, ela deve acreditar no fluxo. A inteligência universal, essa inteligência perfeita, universal, que é o Criador, guiando o fluxo. Agora, se fez algo errado, vou deixar para lá, não existe isso. Isso vai vir à tona a qualquer momento. Pode ser que demore, mas vai vir à tona. E houve bastante dúvidas nesse sentido. Deixa eu desativar o som aqui. Igor. Pode falar, querido. Boa noite, Igor. Boa noite a todos. Igor, porque travou aqui a minha internet, aí eu só ouvi na parte que você falou que tem que se buscar fazer o bem, né? Não pensar só em si. Aí, você poderia, por gentileza, repetir o que você falou antes? Porque travou. Eu falei o seguinte, que se deve acreditar, quando a pessoa acredita
na inteligência perfeita, universal, que é o Criador, guiando o fluxo da pessoa, criando um fluxo, todos os fluxos aqui que ocorrem nesta terceira dimensão. Quando você acredita nisso, mas a pessoa ter atos que ela sabe ser o correto, ela vive em paz. E a paz é algo que não tem preço. Porque ela sabe que o que vai acontecer é sempre o melhor para ela. Leia-se, melhor para a pessoa, levando em consideração tudo que já foi feito, tudo que ela fez anteriormente. Então não tem essa. Não tem essa de fazer muitas coisas erradas e esperar sempre o bem. A pessoa pode fazer coisas erradas e ter, né, algo benéfico a ela de forma imediata, mas logo após, tudo aquilo ali será pago. Então, para cada pessoa aqui presente, tudo que irá acontecer na vida, veja bem, quando se permite o fluxo, é o que é o melhor para a pessoa diante dos créditos e débitos dela. Os débitos, tudo que ela fez de ruim, e os créditos, tudo que ela fez de bom. Simples assim. Lembrando também que tudo que acontece de bom com a pessoa, isso é debitado dos créditos. E tudo que acontece de ruim, isso é somado aos créditos. Né? Porque se acontece algo de ruim, ela ganha crédito. Se acontece algo de bom, ela debita. E se ela faz algo de bom, ela acredita. E se ela faz algo de ruim, debita. Certo? Ficou confuso? Valeu, Igor. Obrigada. Ficou claro. Essa questão tá clara para todo mundo? Tá claro para todo mundo essa questão? Então, para todo mundo aqui, para cada pessoa presente, o que irá acontecer amanhã vai ser o melhor para ela dentro de uma inteligência. Agora, existe, isso é algo que ocorre, na maioria das vezes, o que nós chamamos de pressão. Existe o fluxo e existe a pessoa impondo ali o que o ego quer. Vou dar um exemplo. Se a pessoa quer passar no concurso público, mas passar naquele concurso público é algo prejudicial ao propósito de vida dela. Então, o universo vai atuar, né, de forma contrária àquilo ali. Não vai ser não vai existir um fluxo inteligente guiando essa jornada dela do concurso público. Só que isso não impede dela, por exemplo, estar na energia estar usando o arquétipo do concurseiro perfeito. Não. Não impede. Talvez, né, em razão de não estar dentro do fluxo, ela não vai ter a ajuda do universo para que ela use esse arquétipo. Vai ser tudo ali à mercê do livre-arbítrio. Mas ela pode plenamente usar o arquétipo do concurseiro perfeito. E ela pode vir a passar no concurso público? Pode. Não vai ter nenhuma ajuda do universo. Mas ela tem o livre-arbítrio. Sendo que o passar naquele concurso público vai ser prejudicial a ela. Ela está colocando pressão. Ela não está permitindo o fluxo inteligente do universo. Se passar naquele cargo pelo qual ela está fazendo o concurso público, ela quer prestar concurso público, estivesse dentro de uma inteligência do universo, fosse o propósito de vida dela, ou seja, estivesse dentro do fluxo natural, o universo ia trazer até ela as pessoas certas, os livros certos, os cursos corretos, ia fazer ela estudar exatamente as matérias corretas. Dentro também existe o propósito de vida dela, e isso dentro, tá, de acordo com uma inteligência do fluxo de tudo que ela fez anteriormente. Porque às vezes a pessoa
apesar de estar no propósito de vida dela passar daquele concurso público, ela não adquiriu a experiência exata para trilhar o propósito de vida. Então, associado a essas questões do universo trazer os melhores cursos, tudo isso ia estar ali numa balança, né, de acordo com o ganho de experiência dela, que o universo também ia favorecer dela ganhar essa experiência. Mas o universo jamais ia permitir ela passar naquele concurso público, que é o propósito de vida dela, com ela inexperiente. Leia-se, eu falei, jamais iria permitir dentro do fluxo. Agora, ela apenas com o livre-arbítrio dela, ela conseguiria também. Mas aí ela iria estar trilhando ali, não teria a ajuda suficiente do universo para ela conseguir o cargo dela, mesmo estando dentro do propósito. O universo ia ajudar, mas ia ajudar dentro, né, do quão de experiência ela tem ou não. Mas ela conta com essa ajuda dentro da quantidade de experiência que ela tem, e ela, né, com a força de vontade dela, única, em razão do livre-arbítrio, vai lá e consegue passar. Mas vai passar sem ter a experiência necessária. É claro que o universo vai continuar ajudando ela para que ela galgue essa experiência. Então, tem vários detalhes aí. Vários detalhes. E que a pessoa tem que observar dentro desse fluxo. A questão é, quando a pessoa, isso, o nome de permitir o fluxo é soltar. Quando a pessoa solta, né, o que é soltar? O soltar é ela não bater de frente. Ela vai fazendo as coisas, vai fazendo. Só que ela não bate de frente, não força algo. Exemplo, a pessoa, vamos supor que um policial vai viajar ele mora no Rio de Janeiro e vai viajar para Porto Alegre. Aí ele tem o direito de ir armado, mas para ele ir armado, tem uma série de procedimentos que ele deve fazer. Só que ele já é antigo, tudo mais, não acha que hoje em dia viajar armado é como se fosse antigamente, que era bem mais fácil. Não é. Aí ele chega lá no aeroporto, quer viajar armado, aí vai na Polícia Federal para fazer né, fazer os procedimentos lá, protocolo, guia, assinar, né, e tudo mais. E ele não imprimiu o guia, não fez nada. Ok, né, isso aí já é um indício de que ele não deveria viajar armado. Mas aí ele conta lá com a boa vontade do policial federal, o policial federal vai lá, entra no site, faz as coisas que ele deveria ter feito em casa, só que aí começa a dar um erro atrás do outro, todos inesperados. Isso quer dizer o quê? Que ele não deve viajar armado. Mas se ele resolver forçar, não, vamos resolver isso aí, e todo empecilho que chega, ele vai lá e força para poder viajar e tudo mais, e isso é forçar uma barra. Porque as coisas estão acontecendo ali, contrárias, justamente para ele não viajar. Isso é o universo agindo. Aí permitir o fluxo, nesse caso seria o quê? Não devo viajar armado. Aí vai lá, volta em casa, deixar-me em casa, deixar armado no carro, faz alguma coisa. Um exemplo aí de permitir o fluxo ou não. A mesma coisa, vamos supor que você queira viajar. Você está querendo viajar. E tudo no dia da viagem acontece errado. Você acorda tarde, você pega o táxi para ir, repara que esqueceu a sua identidade em casa, chega no aeroporto, o táxi te deixa no portão errado do aeroporto, você sai e apagou, viu que era no portão errado. Tudo acontecendo para que ela não viaje. O que é isso?
Existe uma força contrária impedindo que ela viajasse. Aí tem um detalhe apenas aí. Um detalhe. Se ela está indo viajar para fazer algo, sim, maravilhoso, fora de série, é algo que será muito benéfico a toda a coletividade, por exemplo, vai lá ministrar um curso que é excelente, que salva vidas, etc. Aí pode ocorrer também de forças negativas estarem bloqueando a viagem dela. Mas nesses casos supremos. Em casos do dia a dia, assim, não. Em casos normais, assim, não vai ter força negativa nenhuma bloqueando. Porque vai ser indiferente. Então, captar a frequência do fluxo, ou seja, a frequência do criador, é importante. E isso está totalmente relacionado à prosperidade financeira, porque aquilo pelo qual está dentro do fluxo, logicamente vai dar um retorno financeiro a ela muito grande. E aquilo que não está dentro do fluxo pode dar um retorno financeiro para ela muito grande? Pode, mas dentro do livre-arbítrio. Aí pode acontecer de tudo. Não vai ter nenhuma ajuda do universo. Já que sabemos que contar com a ajuda do universo é algo maravilhoso. Está claro? Simone? Rita? Igor? Tá claro, sim, Igor. Igor? Claríssimo. Tá claro. Ficou claro? Ana, Valéria, ficou claro? Igor, eu cheguei agora e eu peguei a metade. Ah, Depois tudo bem. eu vou Gisele, assistir. tá claro, Gisele? Agora vamos fazer uma prática. Ela é muito boa. Muito boa. Só que ela também requer concentração. Quem não estiver se sentindo confiante, não faça. Ok? A prática é o seguinte: nós vamos fechar os olhos. Nós vamos fechar os olhos e vamos. Você vai lembrar de alguma situação do passado, certo? E vamos lá. Não tem a prática voltar no origem, nós ressignificamos. Vai ser mais ou menos parecido. Tá? Mudar o passado é algo que não se deve fazer. Mudar o passado é algo que não se deve fazer. Mas ressignificar os sentimentos de ocasiões ocorridas no passado, não há problema. Então, nesse sentido, peço que você lembre de algo recente. Recente, assim, pode ser. Quando eu digo recente, pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Algum fato que você quer, que aconteceu, que você quer mudar a atitude que você teve. Mas aí nós não iremos mudar a atitude. Nós só iremos mudar o sentimento que você teve naquela atitude. Vou dar um exemplo. Vamos supor que há 2 anos atrás você vivenciou alguma situação que lhe provocou muita raiva e diante desse sentimento de raiva, você teve uma atitude X. Nós iremos voltar nesse fato e nós iremos apenas retirar o sentimento de raiva. Você não vai colocar raiva nessa situação. Apenas isso. Vai acessar, né? Fechar os olhos, acessar o ato vivenciado, e no ato vivenciado você sentiu muita raiva, e aí você vai apenas não sentir raiva. Um exemplo. Mas pode ser raiva, pode ser para tristeza, pode ser para qualquer tipo de sentimento. Foi compreendido? Foi compreendido? Porque aquele sentimento de raiva, ele provocou diversas
outras situações, a raiva é uma semente que brota também e dá frutos relacionados à raiva, frutos envenenados com a raiva. Então nós iremos apenas, né, podar, retirar o veneno dessa semente. O Felipe Amaral perguntou: quem não tiver nada aparente para fazer, então não faz nada. Certo? Agora é o seguinte, então, primeiro eu peço para que você foque aí no fato. Bom, qualquer fato. Ô, Igor, Oi, eu foco num fato. Boa noite. boa noite. E aí eu tiro esse sentimento e coloco o quê? Nada? Nada. Só retira o sentimento da raiva. Tipo, fica um vazio. Isso. Olha só, é algo que você não quer dizer que você vai estar aprovando. Você é contrário àquele algo. Se for o caso de você ser contrário ao determinado ato, você vai ser contrária. Só que você não vai colocar raiva. Apenas isso. Se for medo, eu coloco coragem ou não? Eu fico nula. Aí depende da situação. O ideal seria não colocar nada. Coragem. Se for o caso de você, da coragem ser positiva, você pode colocar a coragem. Certo? Acho que eu entendi. Acho. Se for o caso. É por isso que eu falei só em de retirar o sentimento negativo, porque muitas pessoas elas fazem interpretações errôneas, vão colocar algo positivo quando não é para colocar algo positivo. É por isso que eu falei, apenas retire. Mas já que você trouxe essa Entendi. situação, ok, agora a pessoa vai colocar. Alguém fez algo de muito errado a ela sente raiva, ela retira a raiva e coloca alegria. Não faz sentido. Aí o cérebro vai entender que aquele algo ruim é algo benéfico a ela. Não, aí isso não faz sentido. Por isso que eu falei só em retirar, pra gente não ter que analisar cada caso aqui. Entendi. Certo? Então é ficar nulo, né? É ficar nulo. Tirar só o sentimento mal, né? Exatamente. Tá. Obrigada. Agora, se a pessoa tem certeza que o sentimento positivo cairia bem ali, aí pode colocar. Mas, lembrando, aí a interpretação da pessoa. Ela vai poder estar certa, no caso, falando você com todo mundo, você pode estar certo ou pode estar errado. Tá? Não dá pra gente analisar cada caso aqui, gente. Vamos fazer aí. Beleza? Então só retira o sentimento negativo. Se tá com dúvida, retira o sentimento negativo apenas. Então, primeira questão, foque aí na situação. A questão. Todo mundo tem? Alguém está com dúvida sobre qual situação escolher? Com certeza todo mundo tem milhares de situações. Não existe isso, não ter nenhuma. Acontece da mente bloquear, mas se você forçar, você vai perceber que tem várias situações aí que você pode muito bem retirar o sentimento negativo. Escolha uma. Todo mundo escolheu? Quem escolheu, escreve escolhi aí no chat, por favor. Sim, bota um sim. Rita. 1, 2, 3. Perfeito. Agora mantenha os olhos fechados, vivenciando a situação e retira o sentimento negativo.
Às vezes isso pode demorar um pouco, nesse exato momento. Pode ter dificuldade de retirar o sentimento negativo, mas aí você força para retirar. Feito. Agora, nós vamos focar no seguinte. Fizemos essa, vamos fazer novamente a mesma prática, só que eu quero que você lembre de uma situação específica em que você ficou muito preocupada com as suas dívidas. Momentos assim pode ser um de desespero, nossa, como é que eu vou fazer agora, não sei o quê. Putz, assim, nossa, tô totalmente endividado, nossa, mais uma dívida, não sei. Situações assim. Lembre de três recente assim, 2, 3 anos pra cá. De repente foi uma semana passada, pode ser também. Quero que você se lembre de três. Ok, vamos na primeira. Já escolheram três? Já perceberam três? Espera mais um tempo aí. Mais alguns segundos. Vamos fazer de uma a uma, então. Uma você lembrou, vamos focar nela. A primeira, foque nela. De olhos fechados, se projeta para o momento e você vai retirar esta energia de preocupação, de desespero, medo da carência do dinheiro. Isso nada mais é do que focar na carência. Então vamos retirar este sentimento. Estamos no primeiro ainda. Não é de pular para o segundo. Agora, mantenha-se de olhos fechados, ainda dentro deste fato, você retirou a energia negativa. Você vai introduzir nesta cena vontade de ganhar dinheiro. Perceba bem, não é vontade de ganhar dinheiro para pagar as dívidas. Esquece as dívidas. Você vai focar apenas na energia de vontade de ganhar dinheiro. Ponto. Sem pensar nas dívidas. Você coloca essa vontade, energia da vontade de ganhar dinheiro nesse fato. Feito, agora vamos para o segundo fato. Lembre aí de uma segunda situação.
Quem lembrar apenas de situações antigas, pode usar essas antigas também. O ideal seria de 3 anos para cá, mas se só vier à mente questões antigas, pode ser as antigas sem problema. Então, segundo fato aí. Segundo fato em que você sentiu uma preocupação muito grande relacionada às suas dívidas. Fechando os olhos, revivenciando esse fato, retire aí o sentimento de preocupação com as dívidas, sentimento de desespero, sentimento da preocupação de como que eu vou pagar essas dívidas. Retire tudo isso. E agora você vai introduzir o sentimento de vontade de ganhar dinheiro, sendo que em nenhum momento se pode pensar nas dívidas. Apenas vontade de ganhar dinheiro. Introduza. Lembrando que esse sentimento ele pode ser bastante forte, mas jamais pode ser desesperador. Do tipo, nossa, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Não, não é assim. Mas o sentimento pode ser forte. Do tipo, eu me comprometo em ganhar dinheiro. Agora, finalizando este segundo, vamos para o terceiro. Terceiro fato que você lembra aí, que você estava preocupado com dinheiro, de não conseguir pagar suas dívidas. Retire o sentimento negativo. Introduza agora o sentimento de vontade de ganhar dinheiro, compromisso em ganhar dinheiro. Feito. Agora é o seguinte, preste atenção. Agora eu quero que você visualize, mas esta visualização deve ser bem real. Tá? Lembrando que de olhos fechados, a mente não diferencia do que é apenas pensamento e do que é a realidade. Então, você de olhos fechados, você vai visualizar você
com muito dinheiro. Aí, morando aí num apartamento bacana, uma casa maneiríssima, viajando, fazendo o que você faria, vivenciando o que você vivenciaria caso você fosse milionária, etc. E aí você vai agradecer por ser milionária. Mas não você jamais vai colocar. Lembra que eu passei isso em outra live, nem todos aqui assistiram, né? Lembra que eu falei que este agradecimento tem que ser por algo que na sua mente você já tem. Apesar de você agora, não, mas eu não sou milionária. Tá, mas de olhos fechados você está milionária. E você vai agradecer por estar milionária. Da mesma forma que você estaria agradecendo por estar vivo agora. Não, agradeço por estar vivo. Você vai agradecer por estar milionária. De olhos fechados, você estando milionário. Vamos lá, fechando os olhos e fazendo agradecimento. Colocando o foco no coração e agradecendo. Eu quero que você olhe primeiro como uma terceira pessoa, depois olhando como a primeira pessoa. Primeira pessoa é a terceira pessoa, você vê você. Primeira pessoa, você não se vê, porque você está dentro de você olhando pelos teus olhos. As duas cenas. Feito? Agora eu quero que você vai escolher uma situação diferente, também que você esteja com bastante dinheiro, só que não é esta que você visualizou, uma outra. Se você visualizou numa casa, de repente você se visualiza num carro, ou numa viagem, num apartamento, ou seja, muda a situação e faz a mesma coisa. Entra, coloca o agradecimento, se olha pela terceira pessoa, pela primeira pessoa. Feito? Feito? Que já fez, fala sei, feito ou sim. Feito.
Muito bom. Feito. Maravilha. Agora é o seguinte. Dentro... Vou voltar aqui, todo mundo prestando atenção aqui. Vamos lá. Dentro desta jornada do ativismo quântico, existem muitas teorias, algumas reais, mas muitas conspiradoras, que realmente existe essa tendência de favorecer a conspirações. E aí, muitas pessoas dentro desse conhecimento, e não só dentro do ativismo quântico, fora também, visualizam bilionários e hoje colocam como os verdadeiros vilões. Um ou outro até é, só que a maioria não é. A maioria não é. A maioria realmente se estão criando uma teoria conspiradora e focando em pessoas bilionárias justamente em razão da crença limitante com o dinheiro. Então, sempre que isso ocorrer, falar mal, vamos supor, tem diversos aqui, diversos bilionários. Aí a pessoa fala mal do Bill Gates, do Rockefeller, do George Soros, etc, etc, etc. Bom, como você deve se comportar? Você não deve se preocupar se é verdade ou se é mentira. Você apenas não vai focar nisso. Deixa de lado, não coloca o foco. Se é verdade ou se é mentira, porque toda vez que se acredita nisso, em alguns casos são verdades e outros não, mas você não vai saber quando é verdade e quando não é. E quando se acredita, num caso, por exemplo, de um bilionário que seja uma pessoa boa e se acredita que ele seja uma pessoa ruim, e isso fortalece uma crença limitante com dinheiro muito grande. Esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas que entram nessa jornada do ativismo quântico não conseguem prosperar. Porque elas querem, elas têm essa necessidade de querer enxergar o que ninguém enxerga para se sentir superior, e aí começa a falar que fulano de tal, começa a falar que a Madre Teresa, que foi uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa ruim. Por exemplo, por quê? Porque ela quer enxergar o que ninguém enxerga. Geralmente por frustrações da vida. Por não ter feito uma faculdade na Matrix, todo mundo que está bem tem faculdade, a pessoa não tem faculdade. Então ela quer acreditar que ela enxerga algo que várias pessoas que têm faculdade não enxergam. Isso tudo é o ego. Então deve-se ter muita atenção quanto a isso. Além disso, muito cuidado, que algumas mentes se perdem. Mencionei isso na última live, eu estou reforçando. Então, se você começar a acreditar em tudo que lhe é falado, tudo, sem... você tem que analisar as questões do que eu estou falando aqui. Você vai lá, escuta e reflete sobre isso. Lembrando que existem suas crenças limitantes também querendo ir contra, mas você reflete. Não dá para você pegar um vídeo no YouTube uma pessoa que você nunca viu, que você não tem a prova de que aquela pessoa fala coisas legais e acreditar em tudo que ela fala. Isso é um erro muito grande. Porque às vezes a pessoa achou interessante, aquilo ali soou bem, a pessoa achou interessante. Muitas vezes, quando algo vai ao encontro de crenças limitantes, soa bem para a pessoa, porque as crenças limitantes fazem soar bem o que ela está escutando, e ela vai apenas estar reforçando a crença limitante. Então deve-se tomar cuidado quanto a isso. Na prática, vamos lá que o que importa é a prática. Vai ver, se por acaso você ver vídeos de pessoas que você está vendo pela primeira vez, ou
já assistiu vários vídeos dela, mas você não teve nenhuma prova do que aquela pessoa fala realmente eficaz, você não vai acreditar naquilo que a pessoa fala, você vai apenas arquivar. Porque pode ser um blefe, pode ser uma informação em virtude das crenças limitantes daquela pessoa, ou pode ser realmente verdade. Sempre que for trazido pessoas com muito dinheiro e você escutar histórias negativas referentes a ela, você deixa de lado. Não dê atenção a isso. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira, mas você não vai dar atenção a isso. Quando você ouvir informações positivas relacionadas a pessoas que ganharam muito dinheiro, você vai dar voz. Ah, mas se for mentira, mas você não vai, a sua mente não vai estar associando aquela pessoa, vai estar associando as coisas positivas ao ganhar dinheiro. Ponto, é isso que importa. Nesse setor financeiro, que é o que estamos trabalhando nesta aula. Agora, se você sabe que aquela pessoa faz coisas ruins, então você, né, deixa ela de lado. Se sabe que ela tem muito dinheiro, ela faz coisas ruins, sabe que ela deve sofrer pra caramba, ou se ela deve ter questões internas dela de muito sofrimento, deve ter depressão, pode vir a suicidar daqui a pouco, pode ter várias questões. Então, desfoca dela. O que não se deve fazer é associar, e isso em hipótese alguma, pessoas que ganham muito dinheiro com uma pessoa negativa. Deixa de lado. Deixa de lado. E se você sabe realmente que a pessoa que ganhou aquela pessoa que é bilionária e ela é uma pessoa negativa, como tem aí na família, dentro das 11 famílias do Illuminati, mas isso está mudando também, mas não vamos entrar nesse mérito, você vai apenas ter a certeza de que tudo de negativo que aquela pessoa que tem muito dinheiro faz, volta para ela. E muitas vezes, tá? O fato de ela ter muito dinheiro, por ser em razão de atos negativos dela, aquele próprio dinheiro é o motivo da infelicidade dela. Pessoas que chegam até ela apenas por interesse, não tem alegria, não tem, enfim, não tem o amor dos filhos, não é valorizado pelo marido, não é valorizado pela esposa, não é valorizado pelos amigos. Qual é a graça de se viver assim? Apenas, né, o ideal é você desfocar. Né? Pessoa com muito dinheiro associada a questões negativas, você deixa de lado. Deixa de lado. E quando for exemplos, histórias de pessoas com muito dinheiro que são pessoas bondosas, aí você foca naquilo. Isso desconstrói, tá? Desconstrói crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Às vezes de forma imediata. Ficou claro essa questão? Ficou muito claro? Sim, ficou sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida relacionada ao que foi falado? Alguma dúvida? Vamos lá. Essa questão, essa prática que eu mencionei do voltar no passado e tudo mais, nós estamos fazendo aqui em live. Quando a pessoa quer fazer, quando é sugerido para alguém fazer no seu dia a dia, se a pessoa não tem muita experiência, ela é algo tão forte, tão forte, tão forte, que se recomenda ela se amarrar no barbante e se amarrar num poste, por exemplo, em qualquer coisa fixa ali na perna da mesa, de tão forte que ela é. Estou passando isso só para vocês terem a noção. E daí, se for o caso, se vocês forem fazer aí durante o dia, vocês podem fazer dessa forma. Para a mente não ficar lá no fato passado. O corpo aqui, vivendo aqui,
com a mente lá na situação passada, esquecendo de tudo, esquecendo de vários acontecimentos que ocorreram de lá até aqui, e isso aí já deu muito problema. Mas fazendo aqui, ó, em live, a proteção do nosso campo, não há problema algum. Agora, durante o dia, sozinho, tem esse problema, porque é algo muito forte. Tem pessoas que fazem isso sem saber, ficar lembrando de coisas passadas, vivenciando, tudo mais, se colocam lá, fazendo o que deveria ser feito, isso sem saber, de nenhum conhecimento, e ficam presas no passado. Acontece isso muito. Pessoas que não têm o conhecimento. Vamos fazer o voltar na origem agora. Peço que todo mundo feche os olhos. Vocês repararam que hoje está sendo uma live mais prática, né? Vamos todo mundo fechar os olhos. Coloque ambos os seus pés, a sola dos seus pés em contato com o chão. Deixe os pés rente ao quadril, paralelo um com o outro. E aí você vai dar o comando, e após o comando você vai permitir que uma cena do passado venha à sua mente. O comando é: me leva na origem do problema. Você agora vai se projetar para esta cena. Vai para essa cena, se projeta. Entra dentro do primeiro protagonista da cena. Sente o que ele estava sentindo, pode ser apenas uma intuição ou sentimento de fato. Capte e pergunte por que ele agiu de determinada forma. Sai de dentro dele e entra dentro de um segundo protagonista da cena, caso haja. Às vezes não tem nenhum, mas às vezes tem 50. Mas escolha os dois principais, caso tenha. Entrou dentro do segundo. Capte aí o sentimento que ele estava tendo. Pergunte a ele o porquê dele ter agido de determinada forma. Sai de dentro dele. Agora você vai dar um comando. Eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de forma indiferente, mentalmente e emocionalmente, em relação a esta cena que eu acabei de vivenciar. Visualiza uma borboleta azul, asas azul e preta, uma lagarta que acabou de se transformar numa borboleta. Você agora vai focar no seu coração e perdoar as pessoas que precisam ser perdoadas aí relacionadas a este fato.
focando no coração, você agora vai acessar a frequência do auto-perdão, vai se auto-perdoar. Esse auto-perdão você pode fazer você com a idade atual ali abraçado com você com a idade da cena. Você vai visualizar agora barras de ouro, moedas de ouro, maçãs de ouro, orquídeas, pinhas, alces, com chifres assim bem grandes. Alces é o animal, o veado. Uvas em abundância. Você pode retornar. Abrindo os olhos. Lembrando, alguém quer perguntar alguma coisa da prática? Alguém tem alguma dúvida sobre a prática? Pode perguntar. Lembrando, deixar uma dica. A água que se bebe, quando você bebe uma água que ela está parada, ok, assim, tem a qualidade da água e tudo mais, mas sem entrar nesse sentido. Agora, quando você bebe uma água e a água vem de canos, tudo mais, movimento, e ela cai no seu copo, aquela água, a água também, ela é uma energia poderosíssima. Tanto é que já existem vários experimentos aí provando, colocando sentimento de amor na água e a água muda e tudo mais. Quando a água ela vem da tubulação do cano e cai, ela vem agitada. E este sentimento de agitação entra em você também. Então é muito importante você ter um filtro onde a água esteja parada dentro do filtro ali. Se a água vem do cano, você bebe uma água que entra em você agitada. É claro que para a água estar parada no filtro, ela vem do cano, mas ela se encontra parada ali no filtro já há algum tempo. Ok. Agora, se você bebe a água que ela acabou de vir do cano, você coloca uma agitação para dentro de si. E isso tem um efeito ruim. Então, você verifica aí a sua fonte de água aí, onde você bebe, em casa principalmente, que é onde você mais bebe água, talvez no trabalho também, mas em casa principalmente, tem essa visão. No trabalho, mas no meu trabalho só tem água vindo do cano. Enche uma garrafa de água e deixa ela parada. Depois você bebe. Você deixa preparado. Após essa dica, hoje foi 1 hora de aula de live hoje. Eu tô querendo manter sempre 1 hora de live, de gravação, não passar de 1 hora. Eu acho que é o ideal. E terminar sempre às 10 horas. É o ideal. 10h30 eu acho muito tarde. Já teve membros comentando que fica muito tarde, principalmente para quem tem filho. Às vezes, a pessoa termina 10 horas, ainda tem um tempo para falar com o filho, com o neto. Ou com seu pai, com a sua mãe, ou com seu bisneto. Agora, 10h30, às vezes, tira esse período da pessoa. Então, vamos focar aí em terminar a live sempre às 10 horas. Eu acho que é o ideal. Né? Manter de 8h40 às 9 horas fazer as práticas, de 9 às 10 a live. É isso.
Alguém tem alguma dúvida? Eu vou finalizar a live. Vou finalizar aqui a gravação e finalizar a live. Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar agora sobre qualquer coisa, não só da live, mas qualquer assunto aí. Se alguém quer fazer alguma pergunta? Igor, eu tenho uma pergunta a Pergunta. respeito da outra live que você falou, das pessoas Deixa eu só que finalizar a gravação. às vezes deixam. Um minuto só, vou finalizar a gravação. Aí você faz a pergunta. Beleza. Então, ó, agradeço a presença de todos. Forte abraço e avante!